Bom dia, boa tarde já, né? A paz do Senhor. Quem fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de janeiro de 2025, o primeiro domingo do ano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estourando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Eu não estou em São Paulo, eu estou viajando com a minha família, estou em Manguanguá e aí eu aproveito, né, para fazer os vídeos aqui que não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem orar, né? Sem se conectar com Deus, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a Ti. Abençoa meu esposo, meus filhos. Abençoa aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Crônicas 23, tá? Diz assim, no 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, e Elisaf, filho de Zicre. Vamos lá. Meu Deus, começou a chover nas minhas costas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, é sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Que o objetivo desse canal seria simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que eu diminua, que o Senhor cresça, Jesus, é sobre ti. Sobre ti, Jesus. Amém? Diz assim, né? No 7º ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com os líderes dos batalhões de Sem, Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Mazéias, filho de Adaías, Elisaf, filho de Zinque. Eles percorreram toda Judá, reuniram de todas as cidades levitas e os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse, reinará o filho do rei, conforme o rei prometeu acerca dos descendentes de Davi. Igreja, o que acontece, né? Essa fala aqui. O que acontece? Joiada, ele vai, né, estabelecer, né, descendência ali para Davi, conforme já havia falado que não ia faltar descendente. Por quê? Porque a Thalia, né, ela queria... A gente for ver como é que se diz? O capítulo anterior, que é o 22, a palavra vai dizer que Joiada, irmão de Acasias, escondeu Joás de Atalia, tá? Porque a Atalia, o que? Ela queria eliminar... ela eliminou, bem dizer, todos, né, da família de Davi, ali, da linhagem de Davi. Somente Joás, que foi escondido por Joiada, tá? Então, essa Atalia, né, ela era mãe de Acasias, então, ela, quando soube que o filho estava morto, ela fez a bagaceira, saiu para matar toda a família do rei de Judá, ou seja, da família de Davi, tá? Ali a descendência de Davi. Então, a palavra vai dizer que Joiada, né, assim, José, filho do rei Jorão, mulher de sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalia, tá? De forma que ela não pôde matá-lo. E aí diz assim no versículo 12, 22:12, tá? 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto a Thalia governava o país. Então, Thalia continuou governando. Enquanto isso, o menininho ia crescendo, ok? E aí, depois, Joada, ele vai e apresenta ali, né, a toda a assembleia e faz um acordo, né? E com o rei no templo de Deus. Fala assim, não, ele é o verdadeiro filho de descendência de Davi, né? Então, ele que tem que reinar. Então, a igreja, é tipo assim, ele vai e apresenta o menino, ok? E ali o menino começa a reinar. Então, assim, por quê? Porque daí ele reúne ali os chefes de família, todos os representantes ali, os israelitas ali, né? Ali para mostrar, né, que o que a Thalia fez foi um golpe que ela deu, né? E realmente ela deu um golpe, tá? E não foi algo legal, foi um golpe, assim, né, generalizado que ela fez ali, né? Com apoio, assim, generalizado, né? E aí agora eles também vão dar um golpe ali contra a Thalia, tá? Mas para quê? Para que se cumpra ali a palavra do Senhor. E aí a gente vai vendo aqui que diz assim, vamos lá no 4. Vocês vão fazer o seguinte, um terço de vocês, sacerdotes e levitas, que entrarão de serviço no sábado, deverá ficar vigiando nas portas do templo, um terço no palácio real e um terço na porta do alicerce. Todo o povo estará nos pátios do templo do Senhor. Então ele começa, né, a fazer tipo uma divisão. Um terço vai ficar aqui, outro terço no pátio, outro terço na porta. E aí diz assim, não sei, ninguém deverá entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes, levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar o que o Senhor lhes determinou.
E aí continua. Os levitas deverão posicionar-se em torno do rei, todos de arma nas mãos, matem todo aquele que entrar no templo e acompanhem o rei aonde quer que ele for. Ou seja, aí Joás já estava grande, ok? Então aí começou a ordem. Vamos lá prosseguir. Os levitas e todos os homens de Judá fizeram como o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou seus soldados, tanto os que estavam entrando de serviço no sábado, como os que estavam saindo, pois o sacerdote Joiada não havia dispensado nenhuma das divisões. Então, igreja, ele por ser sacerdote, ele tinha total, né, acesso ali ao templo, tá? E aí vai dizer assim, no 9. Então, ele deu aos líderes dos batalhões 100 as lanças, os escudos grandes e pequenos que havia pertencido ao rei Davi e que estavam no templo. Então, igreja, ali começou uma batalha. Por quê? Porque tinha que se cumprir, porque Deus havia dado uma promessa que não ia faltar varão ali no trono de Davi. E aí diz assim no 10, posicionou todos os homens, cada um de arma na mão, em volta do rei, perto do altar e no templo, desde o lado sul até o lado norte do templo. Então, ficaram em volta ali, né, de Joás. Olha que coisa linda, igreja. Então, eles ficam ali em volta de Joás, tá? Por quê? Porque Joás verdadeiramente é o rei, é o descendente de Davi. Por quê? Porque a Atalaia queria eliminar todos, tá? E vamos prosseguir. Joade e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram uma cópia da aliança e o proclamaram o rei, ungindo e gritando, viva o rei Joada. Joada não, Joás. Porque Joada, igreja, ele sabia, né? Lamanda Suri decanta, né? E tinha toda ali, desculpa, toda uma história, né? Então, igreja, querendo ou não, o sacerdote, os verdadeiros sacerdotes, eles cumpriam ali, né? O que foi dado por Moisés ali, né? Que Deus havia dado a lei e os mandamentos para o povo de Israel. Então, eles cumpriam ali a cerca, os verdadeiros sacerdotes, tá? Do reino ali de Judá, tá? Do reino do sul. Não o sacerdote ali do reino do norte, né? Que é de Jeroboão. Mas sim os verdadeiros ainda. Então, Joás, ele é rei, né? É ungido rei. Rei ali em Jerusalém, em Judá, ok? Quando Atalaia ouviu o barulho do povo correndo e aclamando o rei, foi ao templo do Senhor onde estava o povo. Então, ela ainda vai, né? Totalmente ousada, ela vai, né? E olha que ela queria eliminar. Então, assim, nossa, tipo, não eliminou, ficou um... Deus, ele sempre vai deixar um remanescente, amém? Lá, ela viu o rei entrando, a entrada em pé junto a colunas. Os oficiais, os tocadores de corneta estavam ao lado do rei. E todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos com seus instrumentos musicais dirigiam os louvores. Então, Atalaia rasgou suas vestes e gritou, traição, traição. Aí ela rasga as vestes gritando que é traição, mas ela não lembra que ela que foi a primeira que fez toda a traição, toda a maldade, né? Então, e aí se cumpre, né, igreja, ali o que tinha que se cumprir, tá bom? Então ela teve que ver com seus próprios olhos ali, não, tipo assim, você não matou a família de Davi do jeito que você queria, toda a família real, né? Então você teve que ver, né, Atalaia, com seus próprios olhos que você não matou toda a família real. Porque Deus havia guardado ainda um povo seu, ok? E aí diz assim, Joás, vamos lá. No 14, o sacerdote Joado ordenou aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas, levem-na para fora, por entre as fileiras, e a matem a espada. Todo aquele que a seguir, pois o sacerdote dissera, não a matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos no terreno do palácio e lá a mataram, né? Então, quer dizer, igreja, tinha que matar, por quê? Porque ela, igreja, ela não mate no templo para não profanar o templo do Senhor, né? E ela é levada para fora e ela é morta, tá? Foi uma escolha dela, tá? Ela viu com seus próprios olhos o que ela havia feito, ok? E Joada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam um povo do Senhor. Então, assim, igreja sempre tinha, como eu posso dizer, uma renovação ali no templo. Sempre tinha algo a ser feito, tá? Sempre era uma aliança, ela era renovada porque o povo pecava, então as alianças eram feitas constantemente, ok? Então todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou, despedaçaram os altares e os ídolos e matando sacerdotes de Baal em frente dos altares. Por quê? Porque ela era
Aqui tinha o povo de Deus, tá? Que era o templo de Salomão, e tinha o templo de Baal, tá? Lembra aqui? Quem tinha feito? Acabe, ok? Acabe tinha feito o templo de Baal. Então eles derrubaram, ó, o templo, né? Foi ao templo de Baal e derrubou, né, os altares e mataram, ok? E Joada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefa no templo, pois apresentaram os holocaustos ao Senhor conforme está escrito na lei de Moisés. Então, igreja, a lei de Moisés é muito importante para o povo de Israel, porque foi para o povo de Israel que foi dada a lei e os mandamentos, ok? Com júbilo e cântico, e segundo as instruções de Davi. Também pôs guarda nas portas do templo do Senhor, né? Ó, também pôs guarda nas portas do templo do Senhor para que não entrasse ninguém que de alguma forma estivesse impuro. Não pode, né? Porque no templo eram só sacerdotes e levitas, ok? Levou consigo os líderes dos batalhões de 100, os nobres, os governantes do povo, e todo o povo junto conduziam o rei ao templo do Senhor. Ó. Conduziu o rei ao templo do Senhor, ao palácio, passando pela porta superior, e instalaram o rei no trono. Todo o povo se alegrou, a cidade acalmou-se depois que Atalaia foi morta à espada, né? Ou seja, o mal, o anátema foi tirado lá do meio da cidade, né? Então, houve calmaria, porque Atalaia, igreja, ela significa, vamos dizer assim, o mal em pessoa, ok? O mal em pessoa, tá bom? Sempre tem, igreja. E no povo de Deus a luta era muito carnal. Hoje em dia a nossa luta é muito espiritual, igreja. As pessoas não matam hoje com espada. É muito raro a gente ver um assassinato, né? Mas tem extremista, tem. Mas muitas pessoas matam o outro, o quê? Com obras de macumbaria, de feitiçaria, né? Coisas que o Satanás hoje, o próprio Satanás, né? Ele usa pessoas de má fé, né? Para querer destruir o outro por inveja. Tá rindo pra você, mas tá lá, né, desejando o seu mal, fazendo oferendas, né? Porque o diabo, ele é mau, ele é sujo, para ele não tem salvação, né? E ele sempre vai achar pessoas assim como ele, pessoas sujas, né? Pessoas cebosas, por quê, né? E você vê que antigamente no tempo do Senhor o sacrifício era para Deus, o sacrifício da culpa, o sacrifício do pecado. Hoje não. Hoje o diabo, ele quer que seja, porque para Deus não tem mais sacrifício, porque Cristo foi o sacrifício perfeito, né? Então o diabo quer o que hoje? Que as pessoas fazem sacrifício para ele com animais, né? Ele sempre é um imitador. Ele é um nojento ceboso, né? Sem salvação. Mas nós temos um Deus que ainda pela misericórdia, né? Derramou o sangue do seu filho por amor de mim e de você. Não perca a chance de adorar o Senhor. Lamanda Shuri decanta. Se afaste do mal, da aparência do mal. Se afaste da soberba, das exigências satânicas, das obras do maligno, Alamandoshuri decanta, do espírito do engano, né, que muitas vezes tem assolado. Nossa, tá chovendo aqui, tá respingando as minhas costas, que muitas vezes tem levado pessoas a cometer atos terríveis, né? Não se esqueça de algo também que eu gosto muito, eu tenho pra mim, né? Eu posso esconder do homem, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então você não faça porque meu esposo ou não sei quem vai ver. Não, eu não faço porque eu temo a Deus, amém? E aquilo que o Espírito Santo de Deus toca em mim e fala que é pecado, é pecado. Então, se ele me incomoda com algo, se ele não me incomoda, de boa, né? Igual ontem eu tô aqui na praia, né? Aí hoje eu fui colocar uma roupa, aí eu senti aquele incômodo, eu já não coloquei. Por quê? A Espírito de Deus me constrangeu, amém? Então eu tenho muito esse senso assim, né? Então a gente tem que estar ligado com o Espírito, né? Eu fui pegar a roupa pra colocar, ele falou... Aí eu olhei assim, eu falei, não combina comigo, né? Não dá. Então é assim que a gente tem que viver, né? A nossa vida coordenada pelo Senhor, amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tenha aí um domingo abençoado em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Uma ótima semana pra vocês também. Deus abençoe.